Muito bom dia, graça e paz, amém? Graça e paz, amém? Abram suas Bíblias no texto de Isaías, capítulo 38, por favor. Nós vamos para a nossa jornada da palavra nesse momento. Nós vamos ler alguns textos e eu peço muito para que vocês acompanhem suas Bíblias ou na projeção durante as leituras. E como for orado aqui, pedindo para que Deus fale ao teu coração, para que Deus ministre ao teu coração, tá bom? Para que Deus traga isso, a verdade ao seu coração também. Isaías capítulo 38, versículo 1. Só um instante. Isaías 38, versículo 1, o texto diz: Naqueles dias Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Imagine só, você doente, você precisando de cuidado, precisando de uma palavra de fé, de ânimo, uma palavra de esperança, uma palavra de cura, e Deus levanta um profeta e chega na tua casa e diz para você: prepare as coisas, põe a casa em ordem, porque você vai morrer. Versículo 2: Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, como nós devemos fazer. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera, e tenho feito tudo o que aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Ezequias, um rei, chorou amargamente. Versículo 4: Então a palavra do Senhor veio a quem? A Isaías. A Bíblia diz para nós que o Senhor faz questão muitas vezes de nos apontar o caminho através dos seus profetas. Aqueles que confiam e se apoderam das palavras dos profetas, a Bíblia diz que eles prosperarão. Quando nós entendemos a relevância e a importância de um profeta, de um homem de Deus falando nas nossas vidas, muito provavelmente nós iríamos considerar de maneira mais enfática, de maneira mais relevante aquilo que um profeta diz a nós. Nós não podemos apenas pegar aquilo que um homem de Deus ou uma mulher de Deus é levantado para dizer a nosso respeito e negligenciar isso. Nesse momento aqui, o rei Ezequias, ele recebe uma palavra do profeta Isaías e uma palavra que ele deveria colocar a casa dele em ordem e que ele viria à morte. Mas Ezequias, sendo humano como ele, como vocês somos, ele chora amargamente, ele pede a Deus uma nova chance. Ele lembra a Deus sobre a fidelidade, a entrega, a devoção que ele tinha a Deus durante toda a sua vida. E Deus faz o quê? Deus fala com Ezequias, sim ou não? Deus fala antes com Isaías. Deus fala antes com o profeta. Eu não quero estabelecer uma religiosidade, dizer que Deus só fala com profetas. Mas eu quero que eu e vocês entendamos a importância de um homem e de uma mulher de Deus no nosso meio, amém? Porque Deus fala conosco, diretamente conosco, sim. Mas Deus também fala conosco através de pessoas que Ele coloca para que tragam uma palavra de direção sobre nós. O texto continua dizendo: Então a palavra do Senhor veio a Isaías. Vá dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi: Ouvi sua oração e vi suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida. E eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Eu defenderei esta cidade. Este é o sinal que o Senhor fará o que prometeu. Farei a sombra do sol retroceder os 10 graus que de lá cobriu a escadaria de Acás. E a luz do sol retrocedeu os 10 graus que tinha avançado. Em todo o tempo nós vamos ver Deus trabalhando com sinais. Acabamos de testemunhar 2 sinais. Eu acredito que esses 2 acontecimentos ontem foram sinais de Deus dizendo: eu estou nesse negócio chamado Missão Sorriso. Eu estou com vocês. Da mesma forma aqui, quando nós olhamos de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver em vários momentos Deus atribuindo sinais e momentos aos quais Ele fala com o povo e Ele entra em ação com o povo. Lembramos-nos todos nós sobre a história do arco-íris, nós sabemos que é um sinal de Deus para com a humanidade. Se eu pudesse perguntar, muito provavelmente boa parte desses que estão no auditório diria: olha, eu já tive um sinal, eu já passei por um momento no qual eu vi Deus estabelecendo, Deus fazendo, Deus se revelando, Deus falando, Deus movendo de dentro para fora no meu coração. Então eu quero nesta manhã começar a te lembrar, em primeiro lugar, que vale a pena confiar em Deus e vale a pena estar atentos aos sinais de Deus para conosco, amém? Vale a pena nós nos dedicarmos e nos atentarmos para quando Deus está falando conosco, fazendo em nós e através de nós. Daí então, eu quero rapidinho fazer uma contextualização sobre quem foi o rei Ezequias. Porque quando nós olhamos para esse texto, é bom, é importante.
Nós vemos alguém que estava dentro de um reinado, alguém que estava doente, que ele recebe uma palavra de morte, mas que ele pede a Deus mais um tempo, mais uma sobrevida. E Deus, naquele contexto, decide estender o tempo de vida de Ezequias por mais 15 anos. Mas quem era Ezequias? Por que Ezequias fez essa oração? Porque Ezequias é mencionado em Isaías, mas ele também é mencionado no texto segundo livro dos Reis. Então eu te convido para que você volte um pouquinho e abra sua Bíblia agora lá em 2 Reis, capítulo 18, perdão. Vamos ler primeiro o capítulo 18, alguns versos, e depois a gente vai saltando. 2 Reis 18, versículo 1. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Olha que interessante. Com 25 anos, Ezequias começa a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. Então, dos seus 25 anos até os seus 54 anos, ele foi um rei de Israel. Um rei do lado sul de Israel, que é o que chamamos de Judá. O texto continua dizendo: o nome de sua mãe era Abadia, filho de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova. Diga comigo, ele fez o que o Senhor aprova. Tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Ela era chamada de Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele e ele era bem sucedido em tudo que fazia. Diga glória a Deus por isso. Ele rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. Desde as torres das sentinelas até a cidade fortificada, ele derrotou os filisteus até Gaza e o seu território. Ezequias, irmãos, ele não foi um rei qualquer de Israel. Ezequias não foi um rei que ele havia negligenciado. Então nós precisamos entender que coisas ruins acontecem também com pessoas boas. Nós não podemos achar que somente porque somos boas pessoas, simplesmente porque temos boas atitudes, que nós estamos isentos de passarmos por momentos difíceis. Antes, pelo contrário. Ezequias foi alguém que foi aprovado por Deus, o texto diz de 2 Reis. Ezequias foi alguém que guardara a fé em todo o tempo. Ezequias foi alguém que ele herdou o trono do seu pai Acás. E se você for ler e estudar, você vai ver que Acás foi um rei idólatra. Acás foi um rei que se corrompeu. Acás não foi um exemplo de rei. Imagine o seu pai sendo rei de um reino e você tendo que assumir o reinado. E o texto bíblico diz que durante 5 anos, o rei Ezequias ele foi um co-rei juntamente com seu pai, antes que ele assumisse o reinado sozinho. Mas ele tendo o seu pai como talvez a sua ponta de inspiração, mas que na verdade não deveria ser a sua referência. Porque quando ele olhava para o reinado do seu pai, ele via um reinado totalmente distante de Deus. Um reinado totalmente diferente do que Deus tinha, um governo totalmente distante do que Deus queria. Mas Ezequias não se apegou àquilo que estava diante dele, ele se apegou ao que Deus tinha colocado sobre ele. Essa série de mensagens chamada Governe-se é uma série de mensagens que tem como propósito fundamental nos levar a um posicionamento radical em Deus. A um posicionamento no qual nós entendemos quem somos, como fomos criados e para o que fomos criados e de que forma nós responderemos à chamada de Deus para nós. Ezequias decidiu não apenas olhar para o seu pai e para o desgoverno do seu pai. Ezequias decidiu estabelecer o governo de Deus sobre aquele povo. Mas para que Ezequias estabelecesse o governo de Deus sobre aquele povo, ele precisou, antes de mais nada, governar-se a si mesmo. O rei Ezequias era alguém que durante a sua trajetória de vida, com 25 anos, ele assume o reinado então. E ele começa a fazer uma grande reforma. Se nós formos falar de reformas religiosas, nós temos um grande exemplo no Antigo Testamento, que é a reforma proposta pelo rei Ezequias. Ele vem rompendo com as idolatrias, ele vem rompendo com outros altares que haviam sido construídos.
O texto diz que ele, inclusive, ele rompe, ele destitui, inclusive, a questão da serpente que tinha sido criado com Moisés. E não que Moisés tinha criado aquilo para ser uma idolatria, mas o povo de Deus se apoderou de tal forma equivocada que fazia daquilo lá um altar idólatra. Mas Ezequias, alguém que governava-se a si mesmo, que tinha paixão pelo Senhor e pela causa de Deus, ele então responde de maneira diferente durante o seu reinado. Não por acaso foi no reinado do rei Ezequias que o povo de Deus e o povo de Israel, principalmente do lado sul, que é o lado de Judá, prosperou e guardou-se diante dos avanços dos inimigos. O texto que nós lemos diz que eles venceram todos os filisteus que colocaram diante deles. O texto diz que os assírios se levantaram contra eles e mesmo assim eles não foram atingidos. Nós já lemos nessa série o texto de Provérbios capítulo 25, versículo 28, que diz: uma cidade, um homem que não se governa é como uma cidade sem muros, é como uma cidade frágil. O rei Ezequias, ele não permitiu que o seu reino fosse um reino frágil. Sabe por quê? Porque homens que são fortes, homens que se governam, quando eu falo homens, eu estou falando de pessoas, de humanos. Pessoas que são fortes, que se governam em primeiro lugar, são pessoas que vão construindo muros e vão construindo fortalezas para aquilo que deve ser o propósito de Deus e da forma como tem que se cumprir. Quando então nós avançamos por esse texto, nós temos um exemplo a ser seguido. Mas um exemplo a ser seguido que recebeu uma mensagem não tão benquista como nós talvez já recebemos em alguns momentos. Coloque em ordem a tua casa, porque morrerás e não o verás. Eu quero dar ênfase a esse versículo. Aqui, Deus não estava apenas trazendo uma palavra para Ezequias dura, apesar de ser uma palavra dura. Coloque em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Mas, na verdade, era um ato de amor e de cuidado de Deus para com o rei Ezequias e para com todo o seu povo. Essa série Governe-se não é apenas uma série para mexer com as tuas emoções, não. É uma série que é pautada no amor e na verdade que cremos que é um povo de Deus posicionado e que sabe fazer o que tem que ser feito. A mensagem que estava disponibilizada a Ezequias era como se o texto bíblico dissesse a ele mesmo: prepare a casa e o seu reino para uma transição que está por vir. Nós precisamos entender, irmãos, que nós não podemos fazer as coisas sem nos esquecermos que nós não temos o domínio de todas as coisas. Estão entendendo? Eu não posso viver o hoje apenas construindo hoje, me esquecendo que o amanhã eu não tenho controle sobre ele, mas eu preciso, inclusive, estar preparado para o amanhã mesmo não tendo controle sobre ele. Porque quando o profeta Isaías diz para Ezequias que ele deveria colocar a casa em ordem porque ele não viveria, ou seja, ele morreria, o profeta Isaías aqui não estabeleceu em quanto tempo, mas Ezequias, tomado pelo sentimento natural e humano que todos nós teríamos no lugar dele, ele chora amargamente, ele pede a Deus mais um tempo de vida. A sensação e a impressão que eu tenho é que o rei Ezequias, e a compreensão bíblica me permite dizer isso, é que ele entendia que ainda existiam elementos, fundamentos e questões a serem colocadas no seu devido lugar. Ainda existiam circunstâncias para serem organizadas e para serem vivenciadas. Então ele faz algo que é muito relevante. Ele entende que ele estava diante de uma palavra de Deus para com ele. E quando ele estava diante, e como ele estava diante de uma palavra de Deus para com ele, o que ele faz? Ele volta-se em primeiro lugar para Deus. Quando eu e vocês estivermos diante de uma palavra de Deus, a primeira coisa que nós temos que fazer é voltar-nos para quem? Para Deus. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, o texto bíblico diz: tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o com toda a sua força. Pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Sabe o que é colocar a casa em ordem? Sabe o que é governar? Sabe o que é colocar as coisas no lugar? É fazer o que tem que ser feito no tempo que temos disponível a nós. É fazer o certo, ainda que outros estejam fazendo o errado. É tomar decisões coerentes, equilibradas, bíblicas, saudáveis, e que agradam o coração de Deus em primeiro lugar, e que estabelecem o reino de Deus em todos os lugares que nós estamos. O rei Ezequias, ele era um representante de Deus sobre aquele povo, sobre aquela região, e hoje nós estamos falando da história dele.
O reinado dele foi entre o ano 715 e 686 a.C. Passaram-se já quase 2.800 anos e cá estamos nós falando desse reinado de sucesso. Pessoas que se governam e exercem governo e influência nos lugares que eles estão, eles deixarão um grande legado. Legado esse começarão pelos da própria casa, que se chegarão até os outros. É muito legal porque quando o texto diz, põe em ordem a tua casa, casa aqui representa em primeiro lugar a própria vida de Ezequias. E daí eu te faço uma pergunta, o que na tua vida precisa ser colocado no devido lugar? Quais áreas da sua vida precisam serem colocadas no devido lugar? Quais áreas da sua vida que precisam assumir uma ordem, que estão bagunçadas, desordenadas, que estão deixadas de lado ou que estão desequilibradas? Tem uma ferramenta que se aplica muito nessa perspectiva de avaliar-se a si mesmo, que é a chamada roda da vida. E ela é uma ferramenta pedagógica muito legal, porque ela nos ensina a avaliar as várias áreas da nossa vida. Ela fala sobre avaliarmos como está a nossa saúde física e a nossa disposição. Ela fala sobre avaliarmos como está o nosso desenvolvimento intelectual, os nossos estudos. Ela fala sobre avaliarmos a nossa inteligência, o nosso equilíbrio, a nossa gestão das emoções. Ela fala sobre avaliarmos a nossa carreira, o nosso trabalho. Ela fala sobre avaliarmos as nossas finanças, as nossas contribuições sociais. Ela fala sobre avaliarmos o nosso ambiente, a nossa família. Fala sobre avaliarmos os nossos relacionamentos, se estão sendo saudáveis ou não. Ela fala sobre avaliarmos a nossa vida social. Ela fala sobre avaliarmos os nossos hobbies, nossos momentos de diversão. Mas tudo isso a crivo da palavra de Deus. Se você pudesse agora rodar a roda da sua vida, como que ela estaria? Que áreas da sua vida precisam ser colocadas em ordem? Que áreas da sua vida precisam alcançar um ponto de equilíbrio? Porque a roda da vida no final, ela vai propor a mim, a qualquer indivíduo, que nós precisamos alcançar pontos de equilíbrio. E esses pontos de equilíbrio, eles estão submetidos às crenças e valores que nós temos. O rei Ezequias, ele não reinou baseado no que ele achava, ou na referência do pai dele, ele reinou naquilo que ele tinha e naquilo que ele havia recebido do próprio Deus, como fundamento básico. O texto diz que Ezequias guardava fielmente os decretos de Deus, irmãos. Como você tem lidado com a sua fé nesses dias? Como você tem lidado com a sua vida de devoção a Deus? Porque em Isaías nós lemos que Ezequias disse, Senhor, Tu me conheces, Tu sabes como eu tenho vivido uma vida de devoção ao Senhor. Se fosse para você dar uma nota de 0 a 10 para a sua vida de devoção a Deus, como que ela é? Se fosse para você avaliar o seu comportamento, a sua entrega e a sua prática e a sua expressão corporal durante a adoração e o louvor aqui, que nota você daria, irmãos? Porque governar-se é ter a coragem de autoavaliar-se. Governar-se é ter a coragem de olhar para si mesmo e colocar as coisas que precisam ser colocadas em ordem. A grande questão é porque Ezequias tinha recebido uma palavra assim, de que ele não viveria. E nenhum de nós queremos receber essa palavra. Mas, uma verdade é, quem sabe o dia que vai morrer, ou se soubesse, com certeza não viveria como tem vivido. É ou não é verdade? Eu me lembro de um livro que eu li, que é um livro de ficção, certa vez, o nome do livro é John, e que ele contava a história de pessoas que recebiam através de sonhos a data da sua morte. E através desses sonhos, é um livro cristão, tá, gente? Vocês vão achar que é um livro de terror, mas é um livro cristão. E através dessa impressão ou dessa resposta que eles tinham de uma previsão do dia de morte, essas pessoas mudavam radicalmente o seu estilo de vida. Porque eu estou dizendo que Ezequias recebeu uma palavra de morte, mas ele pede ao Senhor uma sobrevida. Mas antes da palavra de morte veio a palavra do profeta dizendo, põe ordem na tua casa. Governar é assumir o comando, é assumir o controle, não por nós mesmos, mas por aquilo que cremos e por quem cremos. Governar não é fazer o que achamos ou o que queremos. Governar é fazer o que tem que ser feito. Um governo, ele não deve ser partidário.
Um governo de qualidade, ele é apartidário, é um governo que faz o que é certo independentemente das circunstâncias e dos seus interesses pessoais. Sabe por que nós vemos as mazelas sociais até hoje? Porque nós nos deparamos historicamente com governos partidários. Entra governo, sai governo, entra governo, sai governo, fazem muitas das vezes políticas não públicas, mas políticas partidárias para atender os seus interesses. Mas nós estamos falando sobre um governo que começa com o único rei, Jesus Cristo. Com esse governo não tem erro, irmãos. Com essa perspectiva não tem como dar ruim, como diria na linguagem dos nossos dias. Não tem como as coisas não irem ganhando uma ordem, um equilíbrio e uma eficiência bíblica para isso. Quando nós entendemos que governar-se é um chamado de Deus para todos nós entramos por um caminho que se chama um caminho de preparo pessoal e preparo espiritual. O rei Ezequias, como eu disse, se você voltar no livro de Reis, segundo livro dos Reis, você vai ver que ele ficou durante 5 anos correinando com seu pai. Um garoto de 20 anos, ele passa a correinar com o pai para que aos 25 anos ele assumisse o reinado. Sabe o que é? Com 25 anos ele assumiu o governo de fato. Mas eu imagino Ezequias 5 anos andando com o pai dizendo, tudo que meu pai está fazendo é o que eu não quero fazer. Os erros do meu pai eu não vou cometer. Pessoas que se governam são pessoas que têm um preparo, que passam pelo treinamento, que entendem o que devem fazer e o que não devem fazer. Qual o preparo pessoal que você está disposto a fazer nesses dias? Qual o tempo que você precisa gerir melhor nesses dias? É o tempo talvez da sua intimidade familiar. Talvez é o tempo do seu desenvolvimento pessoal. Talvez é o tempo necessário para o seu desenvolvimento intelectual. Talvez é o tempo necessário para o seu desenvolvimento físico, motor. Qual é a área da sua vida, ou qual é a área da sua vida que precisa nesse momento de receber uma ordem e uma organização? Nós precisamos nos perguntar, o que temos feito reflete os valores e as crenças que nós temos em Deus de fato? Homens e mulheres de Deus, nós contamos a história deles sobre o que eles fizeram baseado nas crenças que eles tinham em Deus. Mas também tiveram homens e mulheres de Deus que em alguns momentos não fizeram aquilo que estava baseado nas crenças que eles tinham em Deus. E eles pagaram um alto preço por isso. Sabe como é que nós entramos para um preparo espiritual? Começando com atos simples. Uma pergunta que nós temos que nos fazer. Quando nós acordamos todos os dias, com quem nós falamos primeiro? Com Deus ou com o nosso próximo? Quando nós acordamos todos os dias, o que nós fazemos primeiro? Nós nos colocamos de joelhos diante do Pai ou nos colocamos de joelho diante das redes sociais, diante das circunstâncias, diante dos problemas, diante dos desafios e do trabalho? E não que as outras coisas não devam ser importantes. Nós falamos que Deus é importante para nós, que numa ordem de prioridade, eu ouvi uma expressão, eu e Maiara ontem, da Camila Bastos, que ela dizia, olha, não existem prioridades. O S, ele foi acrescentado depois, porque prioridade é uma só. E nós fomos acrescentando, querendo dizer que existe um tanto de prioridades. Cara, Deus não negocia o primeiro lugar dele conosco. E com nada e com ninguém. Ele ou é o primeiro, ou ele não quer. É a história do jovem rico. Naquele momento, Deus não queria que o jovem rico não tivesse mais riqueza, Ele não queria que ele não fosse bem-sucedido mais nos seus negócios. O que Ele queria era o primeiro lugar no coração daquele jovem. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 36, o texto diz, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Sabe o que é isso? É Deus definindo o padrão do que é sucesso. Não é que Ele não quer que nós não sejamos bem-sucedidos, antes pelo contrário, Ele quer isso. Nós lemos que Ezequias era bem-sucedido em tudo que ele fazia. Mas o que Deus quer é o lugar de primazia nos nossos corações que Ele não negocia. É o lugar de ser o primeiro. Então, para começar colocando a nossa casa, a nossa vida, o nosso ministério, o nosso chamado, o nosso trabalho em ordem, a primeira coisa precisa ser primeira. Deus precisa ser o primeiro na tua vida, no teu coração, na tua casa, na tua família. Mas Ele precisa ser o primeiro nos teus dias, sim. Não vamos cair naquela balela anti-religiosidade, mas que também é uma prática religiosa de dizer, não, eu posso dizer com o meu coração que Deus é o primeiro, mas
se nos meus dias eu não revelo isso. Não. Isso é falatório, isso é hipocrisia, é farisaísmo também. Como quem condena e fala mal das religiões, é tão mal quanto quem fala mal. Porque as pessoas nos nossos dias de hoje, em detrimento de dizer que são livres e que fazem as suas próprias escolhas e que são donas dos seus destinos, elas esquecem de dar a Deus o seu devido lugar todos os dias na sua vida. Então levantar-se e colocar Deus como primeiro todos os dias é sim uma forma de dar a Ele a ordem devida na sua vida e no seu coração. Ezequias, ele caminha por um preparo pessoal, por um preparo espiritual, para que ele depois assuma as suas responsabilidades. Nós precisamos ter clareza e foco daquilo que cabe a cada um de nós fazermos. Ezequias, ele tinha uma responsabilidade pessoal, antes de ser rei, durante o seu reinado e depois para preparar para a sua volta. Deus dá a ele uma sobrevida de 15 anos. Mas Ezequias, ele continua reinando com graça e com grande favor do Senhor. E com grande obediência e temor ao Senhor. Sabe por quê? Ezequias precisava garantir que o reino de Deus e que o reino de Israel continuasse a prosperar. Eu e vocês precisamos entender que colocar a nossa vida em ordem não diz respeito somente a nós, mas a todos que estão perto de nós e aqueles que nós nem conhecemos talvez. Agora há pouco nós falamos do legado do apóstolo Sinomar. A vida dele não impactou somente aqueles que conviveram, que sentaram na mesma mesa, não foram somente os filhos, foram milhares de milhares. O que a Missão Sorriso fez ontem não impactou as famílias que estão ali naquele assentamento, não. Impactou gerações. Entendem isso? Quantos filhos dos filhos daqueles que lá estavam, que talvez vão ser frutos de um dia que uma organização, juntamente com voluntários e irmãos, foram para um lugar e disseram: vocês são amados, mesmo a despeito das dificuldades que vocês passam. Vocês vivem numa terra seca, mas existe um lugar que tem vida abundante e que está preparado para vocês também. Existe um Deus que ama vocês como Ele ama quem tem água potável todos os dias. Como quem foi dormir no ar-condicionado depois saiu de lá, Deus ama vocês do mesmo jeito. Nós precisamos entender que o nosso chamado para governarmos a nós mesmos diz respeito a nós, mas diz respeito ao que virá através de nós. Diz respeito ao impacto privado, mas depois ao impacto público, ao impacto global daquilo que nós estamos fazendo, irmãos. Ezequias, ele tinha uma ação sempre proativa diante do seu reinado. Se você chegar depois no capítulo 20, no capítulo 19 e 20, você vai ver Ezequias sempre sendo um rei proativo. Um rei que diante das ameaças de invasão, ele se colocava à frente, e ele por governar-se a si mesmo, e por saber o que Deus tinha levantado ele para ser e para viver, ele trazia direção. Líderes, governantes, são aqueles que apontam o caminho e apontam a direção. Talvez se eu fizer uma outra pergunta aqui, quantos são líderes aqui? Alguns levantariam as mãos, mas eu preciso dizer algo. Todos nós somos líderes sem exceção. Sabe por quê? Nós começamos liderando a nós mesmos e depois os que estão mais perto de nós, para depois liderarmos os outros que estão longe de nós. Quer uma prova disso? Você se liderou hoje para estar aqui. Você poderia ter escolhido não vir para cá, então você é líder. Você liderou qual roupa você vestiria, sim ou não? Alguém aqui está na fase ainda que... às vezes lá em casa acontece, minha mulher que manda, né? Eu vou vestir a roupa, não, essa aqui não, né? Mas eu me lidero, tá, gente? Fica tranquilo. Mas os meus filhos, o mais novo, de 4 anos, o Mateus, ele já está na fase de: papai, eu não quero esse tênis, não. Ele já quer ser líder de qual tênis que ele vai usar. Isso é parte que Deus colocou em nós, sabe por quê? Todos nós somos líderes, sem exceção. Alguns são líderes que vão falar e vão influenciar diretamente milhares de pessoas, mas todos nós somos chamados para governarmos primeiro nós mesmos, depois o do nosso círculo menor, para depois o dos círculos maiores. Ezequias entendeu isso, e por isso ele tinha uma ação, ou ele tinha um comportamento sempre proativo. Pessoas que se governam são pessoas sempre proativas. São pessoas que entendem o que Deus chamou elas para serem, para viverem e para manifestarem, e por isso elas cuidam de si, para depois cuidarem dos outros. Você poderia pensar comigo hoje: como que eu posso preparar o futuro?
E eu sou entusiasta dessa ideia, de planejarmos o futuro, mas sem diminuirmos o poder do presente. Porque tem pessoas que só vivem o futuro e diminuem o poder do presente. Mas se nós vivermos o poder do presente projetando o futuro, nós vamos precisar entender que governar-se é um atributo fundamental, indispensável. Pessoas que se governam são pessoas capazes, de ver o presente como precisa ser vivido e de preparar o futuro como ele precisa ser preparado, ainda que talvez eu nem lá esteja. O que Deus estava chamando Ezequias para aquele momento era dizer: Ezequias, prepare o futuro. Deixe as coisas prontas. É aquela ideia quando nós fazemos um seguro de vida. Nós fazemos um seguro de vida desejoso por não usá-lo. Mas se precisarmos usá-lo, eu me preparei. Eu fiz o que tinha que ser feito. Eu não fui o responsável comigo, com a minha família ou com uma circunstância. Não é verdade, irmãos. Seguros são importantes por conta disso. São pessoas que se governam. Seguros, eles não querem pessoas que são desgovernadas. Prova disso é que pessoas que tiveram atos de desgoverno, os seguros para essas pessoas, eles são mais caros. O pastor Zé Luiz não está aqui, é um especialista em seguro. Nós temos ali também o nosso querido Samuel, que também trabalha nessa área. Se nós entendermos isso, nós veríamos em muito mais governo. Por isso que quem tem um seguro, ele dirige o seu carro com mais atenção, ele quer evitar de todas as formas um acidente, porque quando ele for renovar o seguro, o que vai acontecer? Esse aqui é alguém que se governa bem. Esse aqui é alguém que governou muito bem o carro. Esse aqui é alguém que esteve muito bem nos lugares que ele precisou estar, e por isso o seguro dele sai mais barato. Irmãos, nós precisamos planejar o futuro, mas vivendo o presente como precisa ser vivido. Ezequias, após receber o aviso que ele precisava colocar a casa em ordem, porque ele estava prestes a morrer, ele faz algo incrível e que todos nós temos acesso. Ezequias vai para os pés do Senhor. Governar-se é render-se aos pés do Senhor todos os dias. Diga comigo, todos os dias. Vou repetir. Governar-se é render-se aos pés do Senhor todos os dias. O próprio Jesus disse: aquele que quer encontrar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Sabe o que ele estava dizendo? Escolher é perder. Escolher é perder. Escolher Jesus é perder um tanto de outras coisas que não tem nada a ver com Jesus. Escolher ser governado pelo Espírito Santo é escolher não ser um desgovernado sem o Espírito Santo. A Bíblia diz que o homem natural, ele é nascido da carne, mas o homem natural, ele é nascido do Espírito. Quando Jesus está explicando para Nicodemos, lá no Evangelho de João capítulo 3, sobre o novo nascimento, ele diz: Nicodemos, entenda algo, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Sabe o que me chama a atenção? Ezequias foi muito bem sucedido, porque ele era nascido em primeiro lugar do Espírito de Deus. O selo do nosso governe-se precisa ser o Espírito Santo. Homens e mulheres, famílias cheias de Deus, são famílias que se governam muitíssimo bem. São famílias que são bem-sucedidas, porque elas têm o selo do Espírito Santo em primeiro lugar. Elas têm o declínio da palavra de Deus como aquilo que designa as tomadas de decisões. Então já não é mais sobre o que eu acho, somente sobre o que eu penso. Governar-se a mim mesmo não é sobre o que eu penso, sobre o que eu acho, é sobre o que Deus pensa, sobre o que Deus acha a meu respeito. Não é sobre o que eu penso, o que eu acho do meu futuro, é sobre o que Deus pensa e acha acerca do meu futuro. Não é sobre o que eu penso, o que eu acho dos meus negócios, é sobre o que Deus pensa e acha sobre os meus negócios. Não é sobre o que eu penso e acho sobre a minha carreira, é sobre o que Deus pensa e acha sobre a minha carreira. Porque aquele que é nascido da carne, ele só vê as coisas a partir dos olhos da carne. Mas o que é nascido do Espírito, ele vê as coisas a partir do Espírito. Eu não consigo separar. Por isso, não tem como na segunda-feira eu ter um comportamento diferente do que eu tive aqui no domingo na igreja. Ou quando eu me preparei para vir para cá. Não tem como. Seria incoerente, seria um desgoverno total. E é o que nós vemos muitas vezes. Por isso nós temos alguns
questionamentos quanto aos nossos agentes públicos, porque eles dizem algo num palanque e aplicam algo diferente na segunda-feira na tribuna, numa votação de um projeto de uma lei, por exemplo. Mas nós estamos falando de um povo de Deus que se governa, mas não se governa por si próprio, se governa em primeiro lugar porque nasceram de Deus, porque tem o Espírito de Deus dentro deles mesmos. E quando Ezequias se depara, então ele faz algo que está disponível para todos nós. Ezequias vai para os pés do Senhor e ora ao Senhor. Governar-se é render-se ao Senhor todos os dias. Governar-se é escolher perder todos os dias. Eu estou caminhando para o fim para perguntar a vocês e a mim: qual tempo você dedica para a sua vida de oração? Uma outra expressão que nós ouvimos ontem que me marcou, em que ela disse o seguinte: a oração é o único cobertor capaz de aquecer toda frieza e apatia espiritual. Vou repetir. A oração é o único cobertor capaz de aquecer toda frieza e toda apatia espiritual. Eu quero te dizer nesta manhã, com muito amor, como o profeta Isaías disse para Ezequias: ponha a tua vida de oração em ordem. Qual foi a última vez que você entrou para o quarto, sem que ninguém estivesse vendo, se colocou de joelhos e orou ao Senhor, não para pedir, mas para ser aquecido? A nossa frieza espiritual, ela é reflexo da nossa falta de vida de devoção e de oração e de leitura da palavra. O que acontece no ajuntamento é reflexo daquilo que aconteceu primeiro no quarto, no secreto. Nós precisamos ser um povo que nos governe, não a partir do que achamos, mas a partir daquilo que Deus acha. Oração é eu dizendo para Deus. Leitura e meditação nas Escrituras é Deus dizendo amém. Vamos dizer mais para Deus, irmãos, nesses dias. Vamos chegar no culto mais cedo e depois tomarmos o café juntos ali, vamos subir mais cedo e vamos nos colocar de joelhos. E antes que comece alguém tocar, vamos nos governar e dizer: Deus, nós estamos aqui rendidos. Deus, nós estamos aqui entregues, nós não viemos apenas para um ponto de encontro. Nós não viemos para um culto como nós vamos para o estádio mais tarde. Não. Nós viemos para um culto ao Deus, ao Senhor dos Senhores, ao Príncipe da Paz, ao Rei dos Reis.